porque eu estou esperando perguntas aqui que vão fazer para o Dr. Politano, que já está ao meu lado. E nós vamos falar neste primeiro bloco sobre endometriose. Doutor, o senhor é muito bem-vindo. Eu que agradeço, fico muito contente de retornar aqui à TV. E vamos ver se o pessoal pergunta sobre dúvidas de endometriose, que é uma patologia extremamente preocupante, principalmente para quem pretende gestar, né? Para quem pretende engravidar. A endometriose, ela atrapalha, né, nesse engravidar que tantas mulheres desejam? E atrapalha pelo seguinte: a endometriose, ela pode se apresentar sob 3 formas: a forma superficial, a forma ovariana, que a gente chama de endometrioma, e a forma profunda. E dependendo do grau de endometriose, ele vai interferir negativamente numa gestação, porque ele vai interferir na captação do óvulo pela trompa, ou então até pelo mecanismo de alteração dentro do peritônio, ele vai interferir também na gestação. E a preocupação... É legal a gente entender o que é a endometriose, porque se ela tem essas 3 fases, as mulheres que estão vivendo esse momento hoje, estão tentando engravidar, não conseguem, pode ser endometriose? Pode. Então, a preocupação que nós temos como médicos é o seguinte: a endometriose, infelizmente, é uma patologia que às vezes demora 10 a 15 anos para ser diagnosticada. Aquela história que adolescente tinha um pouco de cólica menstrual, isso vai passar quando casar, vamos usar bolsa quente, muitas vezes é um grau de endometriose. Então, toda e qualquer cólica menstrual, toda e qualquer alteração que exista no ciclo menstrual, é muito importante que a adolescente vá ao ginecologista. Tem que ser investigada. Para que seja investigada, né? E realmente, a endometriose, o que seria? Dentro da cavidade uterina, dentro do útero, existe umas células chamadas células endometriais. Toda vez que a mulher menstrua, essas células endometriais, elas acabam migrando para a região externa, através do sangue menstrual, mas parte delas refluem pela trompa. E por um fator imunológico que a gente não consegue identificar ainda, essas células não são absorvidas. E essas células endometriais que estão no abdômen, em cima do ovário, em cima da trompa, em cima do intestino, vão proliferar e vão formar a chamada endometriose. Então, a endometriose é um fenômeno, hoje, praticamente de origem imunológica. Células que caem, pegam o trajeto retrógrado pela trompa e saem no abdômen, normalmente que são reabsorvidas, não seriam reabsorvidas. Então, todo seria esse endométrio que seria para acomodar o bebê, que toda mulher mensalmente faz as camadas, aquele revestimento, um colchãozinho para o bebê não chega, aquilo desce, em forma de menstruação. Ao invés de ficar no lugar correto, ela vai pelas trompas e isso entra, né, nessa cavidade do abdômen. Isso. É isso? Isso, exatamente isso. A menstruação, a pessoa elimina as células endometriais, mas pela contração do útero, parte dessas células migram para a cavidade abdominal através da trompa, fenômeno fisiológico. O que não é fisiológico são essas células não serem reabsorvidas e lá se instalarem e proliferarem, que aí será a endometriose. Então, se elas ficarem só superficialmente, uma endometriose superficial não interfere tanto na gestação, mas se elas atingirem o ovário, que a gente chama de endometrioma, ou se elas atingirem a alça intestinal, aí sim é um dos fatores de infertilidade. Tem tratamento? Existe possibilidade de engravidar mesmo as mulheres que têm apresentado esse quadro? Existe, né? Hoje a endometriose é um tratamento menos cirúrgico do que era no passado. Hoje nós temos várias opções para tratamento da endometriose, opções clínicas, desde uma pílula anticoncepcional, em que a mulher usa continuamente para não menstruar, a outros produtos progestágeos que também usa continuamente, porque basicamente o que a gente tem que fazer? Tem que evitar que essas células retornem para a cavidade. Então, o bloqueio da menstruação faz parte, é o princípio básico que a gente tem para a endometriose. E você pode utilizar não só pílula anticoncepcional, tem progestágeos, tem o DIU também, tem injetáveis, tem outras substâncias. Então, é muito importante o diagnóstico precoce,
para que você possa fazer o tratamento e dessa forma afaste o procedimento cirúrgico. Porque o procedimento cirúrgico sempre é uma forma intervencionista e também acaba muitas vezes diminuindo a fertilidade só pelo procedimento cirúrgico. Agora, nós pensando o quê? O senhor falou sobre uma adolescente que tem cólicas, ou a menstruação, hoje até tem meninas que muito mais cedo do que 11 anos, mas a média 11, 12 anos já começam a menstruar. E a partir disso, essa menina deve relatar à mãe, claro, e posteriormente ao médico, se ela sentir aquelas dores de ficar largada na cama, porque tem algumas meninas que até perdem a cor do rosto, ficam com a pressão muito baixa, sentem dores homéricas, tudo isso vai lá na frente dar um problema mais sério. Então é interessante começar a tratar já desde das primeiras menstruações, dos primeiros sintomas? Maria Rita, a gente sempre comenta o seguinte, do jeito que hoje é o relacionamento dessas jovens, a partir do momento em que ela menstruou, ela deve procurar um ginecologista. Isso não significa que ele vai examinar, que ele vai conversar sobre anticoncepção, significa que ele vai orientar ela do ponto de vista como que ela deve sentir o seu organismo e até que ponto ela deve ter um sinal de alerta. Aí ela vai ao ginecologista, porque eu estou com alteração menstrual, ou porque estou com secreção vaginal, ou eu tenho uma cólica, mas minha cólica não é incapacitante, mas a minha amiga tem uma cólica incapacitante. Então, ela vai ser até um fator multiplicador no sentido de fazer com que haja cada vez mais um diagnóstico precoce. Então, é muito importante. A mãe precisa entender que a ida da menina ao ginecologista não tem nada a ver com o futuro dela em termos de planejamento familiar, todo mundo se preocupar, não, porque isso... Não, o importante é ela ir lá para receber informações corretas do que acontece no organismo dela. Ela menstrua todo mês, a amiga não menstrua, ela tem cólicas, a amiga não tem, a amiga tem cólica incapacitante, ela não tem, ela tem dor mamária, a amiga não tem. Então, essa informação é muito importante e se consegue só com a ida da adolescente, o mais próximo da primeira menstruação, ao ginecologista. Tem uma participação aqui da Carla Fogliene, de São Paulo. Beijo para você, viu, Carlinha? Ela colocou assim: minha filha tem 13 anos e sente muita cólica e fluxo intenso. Por conta disso, a ginecologista solicitou exames. A partir de qual idade é possível detectar a endometriose? Então, a endometriose, ela é detectada a partir de qualquer idade. O importante é que a ginecologista fez o caminho certo. Ela chegou lá com cólicas menstruais, ela chegou com um fluxo aumentado, se pede uma ultrassonografia pélvica, né, feita pelo abdômen, e aí você vai conseguir identificar se existe algum indício de que tem uma endometriose inicial. Muitas vezes não tem, mas só o fato dela levar a filha dela ao ginecologista, já estou parabenizando ela, né? Porque às vezes a mãe demora para levar no ginecologista e aí o diagnóstico realmente passa por uma segunda fase. E tem um detalhe, receita de vó, receita de mãe. Não, põe como o senhor falou, uma bolsa de água quente. Não, toma esse chá, toma esse outro. E às vezes tenta se fazer em casa algo, porque quando eu era adolescente eu tinha a mesma cólica que você. E cada organismo é um organismo diferente do outro. Então que fique agora aqui, lembrando que essa é a Semana das Mães, que nós também temos que cuidar das nossas adolescentes, mas com uma avaliação médica. É muito bom, claro, você ter aí as suas receitinhas de mamãe e de vovó, mas o que estamos falando aqui é sério, porque ninguém precisa conviver com dor. E todos os meses pensando que aquela menina vai ter aquelas dores homéricas, sem contar no que ao longo da vida pode complicar lá na frente, o mais interessante é sentiu dor, reclamou, leva no médico. É isso, doutor? Sem dúvida nenhuma, Maria Rita, é o seguinte, não é para adolescente ter uma dor incapacitante. Aquela dor que lhe impede atividades normais, que te impede para aula. Sempre que tiver isso, acende um alerta. Essa mãe deve levar essa adolescente ao ginecologista mais do que nunca anualmente, porque é dessa forma que ela vai descobrir se por acaso essa adolescente tiver uma endometriose inicial. A Bernadette de Paulínia colocou aqui: minha irmã sofreu muito.
Eram outros tempos. Hoje, com certeza, o tratamento é mais efetivo, com menos sofrimento para a mulher. Com certeza, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Nós passamos por um período em que a gente operava muito endometriose. Hoje, a endometriose está sendo mais restritiva no que se refere à cirurgia. Ela tem medicamentos que são menos agressivos e tudo isso vai depender do diagnóstico precoce, né? Quanto mais precocemente diagnosticar, menos agressivo o tratamento, menor a probabilidade de uma cirurgia. Olha, eu vou fazer uma pergunta rapidinha aqui. A Ana Vitória Albieiro perguntou se é normal ter fluxos intensos quando se menstrua e se tem a endometriose. São duas coisas que podem ser distintas. Você pode ter uma endometriose com fluxo pequeno e você pode ter uma endometriose com fluxo grande. Então, a base é ir ao ginecologista para identificar o porquê que está com o fluxo aumentado. E a gente vai agora para o intervalo e no próximo bloco voltamos com o Dr. Carlos Alberto Politano para falarmos sobre gravidez acima dos 35 anos. A gente volta já. Quantas mulheres nos dias atuais se dedicam ao trabalho, aos cursos, às viagens e palestras e para lá e para cá? Maravilhoso, está realizando a parte profissional, mas tem uma partezinha que fica latejando no coração dessa mulher que quer ser mãe. Qual é o momento certo para engravidar e dar conta de tudo isso? Bom, eu não posso responder de jeito nenhum, mas o Dr. Carlos Alberto Politano, ginecologista e obstetra, pode nos responder. Hoje as mulheres estão demorando mais para engravidar, justamente por conta dessa vida profissional que estão levando e acabam postergando esse desejo da maternidade. Isso é comum hoje em dia, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? A mulher, ela acabou priorizando um pouco a sua vida profissional, todo o seu modo de vida, e isso fez com que haja uma postergação da gestação. É claro que o momento ideal é a mulher engravidar entre 25 a 30 anos, mas o que essa seria a idade ideal. O que a gente tem observado hoje é que as mulheres têm engravidado acima de 32 anos e elas têm tomado todo o cuidado, né? O cuidado da ir ao obstetra assim que engravida. As mulheres realmente hoje que engravidam na faixa de 34, 35, 36 anos, elas são muito mais cuidadosas e criteriosas com a sua saúde do que as mulheres no século passado. Isso vai fazer com que elas tenham menos complicações durante a gestação. Então a gente tem paciente obesa, diabética, hipertensa, cardiopata com 36, 37 anos, que preocupados com a saúde dela, a gestação evolui muito tranquilamente, né? Agora, importante é esse cuidado que tem que ter. Acima dos 35 anos é uma gravidez de risco? Então, a gravidez, ela se torna de risco a partir do momento que a pessoa tenha uma intercorrência clínica, né, ou uma diabética, uma hipertensa, como eu comentei, uma cardiopata, ou então que ela não leve a gestação com as condutas que tem, com aquela consulta mensal no pré-natal, quinzenal a partir de 32 semanas, semanal a partir de 36 semanas. Então a gente convive muito hoje com gestante com 38, 39, 40 anos, assim, que evolui muito bem. Mas é muito importante que tanto a mulher e tanto o médico, principalmente o médico, enfatize a importância de ter um critério, né? Falar, olha, eu sou gestante e eu preciso me dedicar à gestação. Até então, levei para frente minha vida profissional, mas agora eu preciso levar a sério a gestação. Cuidar com o peso, cuidar com a alimentação. Ia perguntar isso, a alimentação física. Tem que mudar bastantes coisas, inclusive a ingestão de álcool ou as tabagistas pararem de fumar. Então, a gente sempre comenta com a gestante o seguinte, ela tem dois alicerces, o alicerce da alimentação e o alicerce da atividade física. A alimentação, tomar um cuidado especial com a alimentação, se alimentar fracionadamente, café da manhã, meio da manhã, almoço, à tarde, janta, isso não engorda. O que engorda é fazer 1 ou 2 refeições por dia. E a atividade física é importantíssimo, porque vai melhorar a condição cardíaca dela, vai melhorar o metabolismo. Ela vai chegar ao final de gestação com um peso e uma condição física muito melhor, já que no final de gestação tem todo o peso uterino. Então, esses dois pontos são os alicerces da gestação. E junto com isso, fazer todos os exames que são necessários. Posso fazer uma pergunta? Claro. Tem muita gente que fala assim, agora eu estou grávida, eu posso comer por 2. Isso tem que... Sente muita fome
E por isso acha que pode comer de tudo. Então, com tristeza eu te digo que o seguinte, essa é a razão do porquê no século passado, as mulheres com 36 anos tinham complicações. Graças a Deus, hoje, as mulheres 36, 37, 38 veem a gravidez de uma forma diferente, entendem a importância de fracionar a alimentação, da qualidade dos alimentos. E lá no passado, não, vamos comer por 2. Aí o que acontecia? Ficava obesa, ficava hipertensa, muitas vezes diabética, e aí sim a gestação era de alto risco. Hoje a gente tem a conceituação do que é gestação de alto risco, mas a gente leva a gestação de alto risco como se nem fosse alto risco. A paciente hipertensa é muito controlada na gestação, a diabética muito controlada, a obesa, ela começou com obesidade, ela começou com já obesa, a gente controla porque ela não ganha mais peso, e a gestação vai que é uma maravilha, sabe? Então, sem preocupações. Nós estamos falando da gravidez acima dos 35 anos, pensando que seria a primeira gravidez. Estas mulheres, claro, precisam do acompanhamento por ser uma primeira gravidez, ou mesmo aquelas que já têm filhos, mas engravidaram com 36, com 37 anos, vão precisar de um cuidado a mais, mesmo já tendo filhos. Do ponto de vista teórico, igual. Do ponto de vista prático, mais preocupação. Porque muitas vezes a mulher no primeiro filho ela é mais cuidadosa, criteriosa, vai ao ginecologista todo mês, o marido acompanha todo mês. Na segunda e terceira ela já dá umas falhadas no pré-natal, o marido normalmente aparece no dia do parto, né? Então a gente tem que dar uma cutucada nessas mulheres da segunda gestação com 37 anos, porque elas já passaram aquela primeira gestação, já tiveram, entre aspas, já perderam, entre aspas, o medo da gestação e acabam muitas vezes não tomando cuidado. E aí você tem a complicação. Relaxa um pouco e aí você tem a complicação. Daí a importância da gente dizer para a mulher, toda gestação é a primeira gestação. Cada gestação é uma gestação, existe um espermatozoide novo, existe um óvulo novo, você tome o cuidado como se fosse uma primeira gestação, né? Apesar de todo o conhecimento que você teve da gestação anterior. Importante, doutor, as mulheres que estão se programando para ter filhos acima dos 35 anos, ou 38, quem sabe, não sei, 40, porque a gente não sabe como está a vida de cada um, o pensamento de cada uma. O que fazer? Então, hoje existe quase que um guideline, uma norma para recomendar às mulheres que chegaram aos 35, 36 e que não tem ainda uma definição se vai ter o filho com 37, 38, 39, que elas façam o chamado congelamento do óvulo, né? Porque nós não podemos esquecer que o espermatozoide, ele se modifica a cada 70 dias e a cada 72 horas o espermatozoide novo. Mas a mulher, ela nasce com um folículo que vai se transformar em óvulo, que vai ser fertilizado, o espermatozoide, que tem a mesma idade dela. Então, o óvulo que vai ser fertilizado com 35 anos de idade tem 35 anos de idade. Que vai ser congelado. Que tem uma qualidade genética melhor do que o óvulo com 39. Com 39 então, ou 40. Não significa que com 36 vai fazer congelamento, mas com 36, aquelas que ainda têm dúvida se terão filhos nos próximos 2, 3 anos, é aconselhável fazer o congelamento. Perfeito, doutor. E nesse preparar-se para ser mãe, existem também alguns cuidados. Por isso que é importante o acompanhamento do ginecologista e do obstetra, para que durante esses anos todos de preparação do organismo tenham um acompanhamento médico com exames e tudo, para que não seja só a saúde do bebê o foco, mas a saúde da mãe também. Então, primeiro, no que se refere ao bebê, é muito importante que no período periconcepcional, 1 ou 2 meses antes, a mulher utilize uma substância que tenha ácido fólico. Hoje a gente chama de metilfolato, né, que já é um ácido fólico mais evoluído, na prevenção das malformações fetais, ajuda na prevenção de malformações do sistema neurológico. Mas a mulher também, o ideal é que ela tenha um equilíbrio de peso, que ela já tenha uma educação alimentar, que ela faça alguns exames periconcepcionais, né? No sentido de, quando ela iniciar a gestação, ela já ter alguns exames realizados. Por exemplo, o hipotireoidismo é uma complicação na gravidez. Se ela fizer no período periconcepcional, é importante. Ela começar uma gravidez, às vezes, com anemia, ela não percebe que todo mês ela tem um fluxo aumentado, ela vai fazendo uma anemia sem perceber, fazer um exame de sangue, uma pesquisa de açúcar. Então, existem exames, sim,
periconcepcionais importantes, tanto para a mãe, quanto uma suplementação vitamínica importante para o bebê. Doutor, quando a gente pensa numa gravidez, pensamos no óvulo, falamos dele, mas nós temos que pensar também que para uma vida, homem e mulher, o espermatozoide e o óvulo vão formar esse bebê. Existe algum cuidado que esse pai, também com mais de 35 anos ou próximo de 35, tenha que ter cuidado também na sua alimentação? Eu falei sobre o tabagismo e o alcoolismo, mas se isso também poderia complicar tanto para a mulher quanto para o homem na produção do óvulo e espermatozoide se não tivesse cuidado? Sem dúvida nenhuma. O homem tem que ter um cuidado todo especial quando ele também vai estar no período em que o casal pretende engravidar. É muito importante que o homem vá ao urologista, analise como que está, faça seus exames. Isso é importantíssimo, né? Porque a gente sempre diz que a fertilidade é do casal. Verdade. A fertilidade não é da mulher. Lá no passado, as mulheres tinham muitas doenças sexualmente transmissíveis, que eram doenças venéreas, e com isso a infertilidade tinha puxado 70% para o lado da mulher. Hoje, a infertilidade, quando se pesquisa, é 50% do homem e 50% da mulher. Então, significa que a mulher vai tomar seus cuidados, porque historicamente ela toma mais cuidado. Mas o homem também tem que tomar seus cuidados, tem que fazer toda uma avaliação periconcepcional. Isso é muito importante para a qualidade do espermatozoide e para a fertilização desse espermatozoide no óvulo da mulher. Porque, afinal de contas, apesar de estarmos aí conversando com o Dr. Carlos Alberto Politano sobre a gravidez acima dos 35, quando a gente fala em gravidez, a gente pensa nesse bebezinho que a gente quer que venha saudável, lindo, maravilhoso. Então, papai e mamãe tem que tomar cuidado com a saúde se vocês estiverem pensando aí nessa gravidez acima dos 35 anos. Doutora, eu quero agradecer demais a sua participação comigo. Foi uma grande alegria recebê-lo. Eu que agradeço voltar para uma entrevista com você e a gente está à disposição para novas entrevistas. E eu espero que o senhor experimente os pães que o chefe Moreira fez, porque estão magníficos. Sem dúvida. A gente vai fazer isso agora, na hora do intervalo. E daqui a pouquinho o Pati Betim está esperando por nós. Inclusive, tem muita gente mandando beijo aqui para a Pati Betim. Eu vou já falar o nome de vocês. Intervalo, um pãozinho do chefe Moreira e a gente volta já.